Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, Apóstolo, dispensador da graça de Deus. Sexta-feira, ler com oração Efésios capítulo 3, versículo 7, que diz: Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A força operante do poder de Deus. Tudo que foi dispensado por Paulo é recebido continuamente por nós como graça, e cada vez mais tomamos posse de Deus até ficar completamente cheios da vida divina. Então esta era terminará e finalmente seremos introduzidos em Deus, na glória, e experimentaremos o que é estar mergulhados em Deus, que é amor. Estaremos completamente envolvidos por seu amor, luz, justiça, alegria e paz com os irmãos. Que maravilha! É uma experiência indescritível, pois ainda não a experimentamos. Contudo, podemos ter um pouco de antigozo pelo Espírito Santo. Não é maravilhoso? Isso já nos proporciona tanto êxtase que estamos ficando loucos. Que graça tamanha! Nós, gentios, nada tínhamos a ver com a comunidade de Israel, pois éramos estranhos à aliança que Deus prometera aos patriarcas. Mas quando cremos, nos tornamos co-herdeiros com os judeus que creram, para juntamente com eles possuir a mesma herança. Somos participantes de todas as bênçãos prometidas no Antigo Testamento e confirmadas no Novo. Resumidamente, mostraremos todas essas bênçãos, todas essas promessas. Em Gálatas lemos: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Capítulo 3, versículo 14. A participação dos gentios na herança vem por ouvir a palavra da verdade, que é o Evangelho de nossa salvação, e crer, conforme já mencionamos, Efésios capítulo 1, versículo 13. E porque cremos, somos constituídos ministros do Evangelho. Ao trabalhar como ministros, servindo os irmãos, pregando o Evangelho e cuidando de pessoas, servimos como sacerdotes do Evangelho para que as ofertas daqueles de quem cuidamos também sejam aceitáveis a Deus e esses também se tornem vencedores conosco. É o mesmo que ocorre em um motor de combustão interna que só funciona a partir do poder calorífico do combustível, seja ele gasolina, álcool ou diesel. Se não há transformação desse poder em força operante, ele para nada serve e pode até ocasionar acidentes. Quando, porém, a mistura ideal entre combustível e comburente, o ar, é pressionada dentro da câmara de combustão, cilindros, e a centelha da vela é acionada para dar início à combustão, o motor começa a funcionar e é capaz de carregar toneladas. Portanto, se ouvirmos a palavra profética como doutrina, não haverá mudança em nossa vida, e a obra de Deus não se moverá, não realizará sua vontade. Mas se recebermos a palavra profética como combustível misturada com o Espírito, se exercitarmos o Espírito com a imersão na palavra, junto com os irmãos, transformaremos o poder em força. Então situações na rua ou em qualquer lugar serão uma verdadeira explosão espiritual. Paulo trabalhava pela força operante do poder de Deus. Por isso temos de transformar o poder em força. Todo o potencial energético de uma hidrelétrica não serve para nada, senão transformar em energia elétrica e transmiti-la em alta tensão, seguida de uma subestação
que rebaixa a tensão para que a rede elétrica chegue às casas e faça funcionar a iluminação e os diversos eletrodomésticos. No Espírito está toda a força operante. Vamos usar o Espírito. Deus Pai é como um manancial profundo, com todo aquele potencial, mas não é acessível, pois não o alcançamos. Todavia, o Filho trouxe esse potencial de Deus para a terra. Deuteronômio 8:7. Ele é a fonte. E ainda assim, alguns talvez possam questionar, mas o Filho morreu há 2000 anos e nós nascemos fora do tempo. Louvemos a Deus por esses versículos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João capítulo 7, versículos 37 ao 39. No primeiro capítulo de Efésios, podemos ler que Jesus foi ressuscitado, glorificado e enviado a nós como o Espírito. A bênção de Abraão é esta: o Espírito prometido. Graças a Deus. Pergunta de hoje, conforme a leitura: como o poder de Deus que está em nosso espírito pode transformar-se em força operante? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.